O anúncio da detecção do 3 ao Atlas marcou um momento de virada para a astronomia. Classificado como o terceiro objeto interestelar conhecido a invadir nosso sistema solar, o visitante foi inicialmente recebido com um entusiasmo cauteloso, reservado a um espetáculo cósmico passageiro. Acreditava-se que seria um fragmento gelado, atravessando nosso sistema, a uma velocidade impressionante e seguindo uma rota previsível, hiperbólica, que o faria retornar ao escuro interestelar sem causar danos. Mas, em pouco tempo, os cálculos iniciais falharam, e a verdadeira natureza do objeto começou a se manifestar. A primeira grande anomalia veio dos sensores do telescópio James Webb. Enquanto a maioria dos cometas perde velocidade ao se aproximar do Sol devido ao arrasto da ejeção de gases, o 3 ao Atlas fez o oposto, acelerou. Não foi um impulso aleatório, mas um ganho suave e consistente, algo que desafiava diretamente a mecânica conhecida de corpos celestes naturais. Essa velocidade, de cerca de 87 km/s em relação ao Sol, é inédita e capaz de cruzar a distância entre a Terra e a Lua em pouco mais de uma hora. Contudo, a rapidez não era o mais intrigante, e sim a regularidade com que o objeto parecia manipular sua própria marcha. Se o 3 ao Atlas não está seguindo uma rota previsível, mas ativamente mudando de rota e ganhando velocidade, o que ou quem está fornecendo essa propulsão consciente? A perturbação aumentou quando os gráficos revelaram algo ainda mais estranho: microcorreções no trajeto. Em vez de flutuações caóticas causadas pela evaporação desordenada de gelo, a trajetória do objeto parecia apertar gradualmente, como se estivesse sob o comando de um sistema de navegação preciso. Sua órbita, incomumente, estava alinhada com o plano em que os planetas giram em torno do Sol, a uma precisão de 5 graus, uma coincidência de 1 em 500 para um objeto interestelar aleatório. Esse alinhamento permite que o 3 ao Atlas se aproxime muito de Marte, Vênus e Júpiter, uma fineza na trajetória, que tem apenas uma chance em 20.000 de ser aleatória. Se o 3 ao Atlas está constantemente ajustando seu curso com precisão, a ponto de parecer seguir instruções invisíveis, essa é a prova irrefutável de que não estamos lidando com uma rocha inerte. O ponto de não retorno na especulação foi atingido quando o James Webb detectou emissões intensas de dióxido de carbono, em intervalos que foram descritos como quase matemáticos. Mas a cereja no bolo veio quando o telescópio captou pulsos vindos da cauda do objeto, que não eram caóticos, mas sim organizados em ciclos exatos de 17 minutos. Ove Lamb, de Harvard, destacou que essa cadência não tem paralelo em processos cometários conhecidos, lembrando mais o acionamento de propulsores, como se o objeto estivesse usando jatos de gás como micromotores. Além disso, os pulsos estavam alinhados à órbita de Marte, como se o objeto estivesse ajustando sua rota de maneira deliberada. Se o comportamento do 3 ao Atlas lembra mais a lógica de uma máquina do que a aleatoriedade da natureza, o que esperar do próximo pulso de 17 minutos? A suspeita de que o objeto não é feito apenas de gelo e poeira ganhou força brutal com os experimentos de radar. O MALS Reconnaissance Orbiter e o radiotelescópio de Goldstone enviaram sinais, e o retorno esperado de um cometa poroso, rico em água e poeira, foi substituído por padrões de alta reflexão. Essa assinatura é consistente com ligas metálicas, o tipo de material que se espera ao sondar uma estrutura densa, e não um bloco de rocha e gelo. As frequências eletromagnéticas detectaram haver partes ocas e blindadas no 3 ao Atlas, sugerindo compartimentos projetados para resistir e armazenar algo. A presença de um brilho na frente do objeto, em vez da cauda esperada, que Lamb interpretou como faróis, apenas adicionou combustível à ideia de que a sua superfície é controlada. Como um corpo supostamente natural pode desenvolver uma camuflagem de cometa, para esconder uma estrutura metálica e blindada? As projeções de colisão com Marte se tornaram alarmantes. A distância mínima de passagem encolheu para apenas 1,95 milhão de quilômetros, o que é minúsculo em termos cósmicos. A aceleração detectada significava que bastava um acréscimo de apenas 10 km/s para transformar o sobrevoo em uma colisão direta. Se o impacto ocorrer, a energia liberada será equivalente a mais de 2 milhões de megatons, o que é comparável a detonar milhares de bombas de hidrogênio ao mesmo tempo.
O impacto abriria uma cratera de 60 quilômetros de diâmetro, destruindo décadas de investimento científico em Marte. Com a data crucial de 29 de outubro de 2025 se aproximando, e o 3 ao Atlas no ponto cego da observação terrestre, o que o objeto fará nesse momento estratégico? O telescópio espacial James Webb, com suas poderosas câmeras Narcan e Mirar, trouxe evidências que pareciam desafiar as próprias leis da natureza. As leituras térmicas revelaram padrões demasiadamente precisos na superfície do 3 ao Atlas. Em vez de formas caóticas, o telescópio detectou linhas que se estendiam em corredores estreitos, junções em ângulos retos e cavidades com simetria geométrica. A surpresa veio quando a equipe converteu as proporções para uma escala terrestre. Era como olhar para um mapa 2D, com quarteirões urbanos replicados em módulos, sugerindo uma lógica de arquitetura em grade. A natureza não constrói retângulos repetitivos com perfeição matemática. Além disso, o núcleo emitia calor de forma irregular e estratégica, com pulsos infravermelhos alinhados às estruturas internas, parecendo a gestão térmica de sistemas artificiais. O que é mais assustador, o risco de colisão, ou o fato de estarmos observando, com clareza, a superfície construída de uma máquina? O mistério não parou nas ligas metálicas e na geometria. Análises do James Webb detectaram moléculas que não deveriam existir em um cometa. Entre elas, estruturas semelhantes a polímeros sintéticos e até indícios de nanotubos de carbono. Esses materiais são a marca da engenharia e não surgem espontaneamente em ambientes naturais. Essa descoberta reabriu a questão sobre a intenção do objeto, levando à hipótese da panspermia reversa. E se o impacto não for um acidente, mas um ato de entrega? O 3 ao Atlas poderia estar implantando vida, ou algo como ela, em Marte. Se o objeto é um artefato engenheirado e está trazendo materiais sintéticos, a colisão seria um ato de guerra, ou a inauguração de uma nova biologia no nosso sistema? Um novo estudo sobre a polarização do 3 ao Atlas, sua capacidade de refletir ou emitir luz, revelou que ele apresenta um comportamento de luz único. O objeto atingiu uma polarização negativa muito mais intensa e profunda do que qualquer outro objeto já observado no sistema solar. No ângulo específico de sétimo, o valor mínimo recorde foi de menos 2,7%. Essa característica é tão distinta que o 3 ao Atlas não se parece com nenhum cometa do nosso sistema, embora alguns cientistas sugiram que ele possa ser uma nova classe de cometas interestelares. O comportamento de luz reforça a ideia de uma superfície e composição incomuns. Essa assinatura luminosa, inédita na astronomia, seria o último detalhe da camuflagem que falhou? O peso do objeto também é uma anomalia em si. Com um núcleo estimado em cerca de 5,6 km, e a possibilidade de 20 km, se fosse um objeto sólido, o 3 ao Atlas pode ultrapassar os 33 bilhões de toneladas. Ele é de 3 a 5 ordens de magnitude mais massivo que seus antecessores, Oumuamua e Borisov. A lógica estatística dita que encontraríamos milhares de objetos menores, antes de topar com um colosso como este. Essa anomalia de massa, juntamente com sua trajetória improvável, levou Lomb a sugerir que, se o objeto fosse composto de rochas, ele apareceria no máximo uma vez a cada 10 mil anos. Como o terceiro objeto interestelar descoberto 13 pode ser tão maciço e desafiar a lógica da distribuição de tamanho? A comunidade científica, acostumada a explicar anomalias com paciência e prudência, se viu dividida. Para alguns, é um cometa singular. Para outros, o objeto exibe sinais de comportamento intencional. Não era apenas o fato de acelerar, mas de alinhar suas correções, precisamente com o plano orbital de Marte, como se o planeta fosse o destino. O comportamento do objeto é consistente, repetitivo e calculado. Lomb defendeu a ideia de que o comportamento lembrava mais a lógica de uma máquina do que a aleatoriedade da natureza. O 3 ao Atlas não está apenas cruzando o espaço. Ele está enviando um recado. Estamos ouvindo ou apenas olhando? O contexto do potencial contato alienígena foi elevado por Lomb. Ele sugeriu uma nova métrica de risco, a escala Lomb 0 a 10, onde 0 é um objeto natural com cauda, e 10 é um objeto definitivamente tecnológico que manobra, tem luzes artificiais, ou transmite sinais.
o 3 ao Atlas estaria perigosamente alto. Lomb alertou que a humanidade precisa de uma organização internacional para lidar com o que ele chamou de ameaça Alien Tech. Ele usou a assustadora hipótese da Floresta Negra para postular que o objeto poderia ser uma nave hostil, sugerindo que a eliminação de outra presença é a estratégia mais segura no silêncio cósmico. Se o 3 ao Atlas é um caçador camuflado, será que a humanidade está agindo como uma presa descuidada ao ignorar os sinais? O suspense foi amplificado pelo silêncio repentino da NASA. Telemetrias que antes eram públicas deixaram de ser transmitidas. Perguntas de jornalistas passaram a ser respondidas com evasivas. Tudo sugere que a informação completa não está chegando ao público. Agências espaciais, incluindo ESA, Roscosmos, CNSA e JAXA, estão reunidas em comitês de emergência, não apenas para lidar com uma preocupação técnica, mas com um corpo que pode redefinir nossa compreensão do universo. A revelação de que a inteligência embutida no cosmos seria um choque civilizacional. O que está acontecendo nos bastidores que é tão culturalmente perturbador, a ponto de justificar o silêncio? O ponto final é a possibilidade de que o 3 ao Atlas não seja apenas um objeto em rota, mas uma mensagem em movimento. A própria órbita, seus pulsos e sua cadência estariam carregando um código que só agora começamos a decifrar. O objeto, descrito como um transmissor cósmico, pode transformar a colisão em Marte não no fim, mas no início de um diálogo. As consequências de ignorar isso são graves, pois significaria abrir mão de compreender as engrenagens mais profundas do cosmos. Se o universo é uma rede viva e consciente capaz de transmitir mensagens, o que está codificado no trajeto do 3 ao Atlas, o mistério se aprofunda. A análise completa da estrutura geométrica de cidade e novos relatórios sobre a polarização negativa recorde serão publicados em breve, forçando a ciência a enfrentar a hipótese de engenharia avançada. O que o 3 ao Atlas fará em 29 de outubro? A verdade pode mudar a forma como vemos a humanidade no cosmos. Inscreva-se e ative as notificações agora para receber em primeira mão as próximas análises e descobrir o que o visitante interestelar realmente esconde. O mistério do 3 ao Atlas exige uma comunidade para buscar as respostas. A informação completa está sendo ocultada, e seu questionamento faz parte da investigação. Comente abaixo, qual é a sua teoria sobre os pulsos de 17 minutos? Pulsosonda ou pulsocometa? Inscreva-se no canal para garantir que você receba todas as atualizações. Ative as notificações, e junte-se à comunidade que está exigindo a verdade cósmica. Não fique cego em um momento de virada histórica. Sua interação é a chave para a verdade.